Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Aqui no programa a gente faz um giro diário, né, sobre notícias, informações relacionadas ao mercado financeiro, ao mundo empresarial, dos investimentos. A ideia é separar o joio do trigo, afastar o que não tem relevância e focar, concentrar naquelas informações, notícias que podem ser úteis para as nossas estratégias de investimento. Começo o programa de hoje falando de que o ministro das Comunicações está em viagem para os Estados Unidos. E antes dele ter ido aos Estados Unidos, o assunto lá nos Estados Unidos é exatamente tratar com empresas sobre a questão do 5G, fazer contato com empresas e com o próprio governo americano para discutir essa temática. Mas antes disso, ele deu uma declaração na semana passada dizendo que acredita que o Tribunal de Contas, junto a essa oportunidade da viagem, alguns ministros estão acompanhando o Fábio Faria, o ministro, e alguns ministros do Tribunal de Contas da União, e que ele vai aproveitar essa viagem para esclarecer ao máximo, dirimir dúvidas que eventualmente o TCU possa ter sobre o edital do 5G. Então, ele acredita que essa é uma oportunidade, né, de alinhamento, de entendimento entre o Ministério das Comunicações e o Tribunal de Contas da União. 3 ministros do TCU estão acompanhando o Fábio Faria nessa incursão aos Estados Unidos, onde eles vão conhecer algumas empresas que trabalham com essa questão do 5G, vão estar visitando também algumas instituições, aí, vamos dizer, relacionadas ao governo americano, em especial ao Departamento de Defesa. Dentre as empresas que estarão sendo visitadas tem a Nokia, tem a Ericsson, enfim. Então, a expectativa que o ministro Fábio Faria tem é de que, ao fazer essa viagem, o TCU poderá tirar as suas dúvidas, em especial no que pese a rede privada que o governo quer, que está inserindo aí no leilão do 5G, assim como o programa Amazônia Conectada. Ambos são os principais focos de questionamentos do TCU e que, ao meu modo de ver, são 2 jabutis em árvores que não deveriam estar no leilão do 5G. Essa é a minha opinião enquanto consultor, enquanto alguém que viveu esse ambiente corporativo. Não faz nenhum sentido e nenhuma lógica ambos os projetos estarem inseridos no leilão do 5G. É jabuti em árvore, ou seja, o jabuti não sobe em árvore, se ele aparece na árvore é porque alguém pegou ele e colocou ele ali em cima, entendeu? A questão do programa da Amazônia Conectada deveria estar pleiteando recursos junto ao FUST, o Fundo da Universalização de Serviços de Telecomunicações. Hoje é um caixa que tem hoje algo em torno de 34 a 36 bilhões de reais paralisados, entendeu? E cuja finalidade é exatamente levar conectividade para regiões inóspitas, afastadas e com baixa viabilidade econômico-financeira. Em sendo assim, é óbvio que o programa Amazônia Conectada deveria estar pleiteando recursos junto ao FUST e jamais junto ao leilão do 5G. Essa é a minha opinião, olhando a coisa da perspectiva empresarial e entendendo que já existe uma fonte para este fim dentro do caixa do governo federal, que é o FUST. Simples assim. Então, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, deveria entender isso e rapidamente tirar esse assunto de dentro do leilão do 5G. Essa é a medida mais inteligente que o ministro Fábio Faria deveria ter com relação a esse assunto. Esse imbróglio deveria ser tirado de dentro do leilão do 5G. E ele deveria, então, utilizar-se de suas prerrogativas para formular um projeto e buscar tirar os recursos necessários para a viabilização do projeto Amazônia Conectada do FUST, do Fundo da Universalização dos Serviços de Telecomunicações. É assim que deveria ser. Se vai ser, Deus é que sabe. Porque o Brasil é sempre a terra dos absurdos. Já dizia Otávio Mangabeira, que eu citei no dia de ontem, né? Pense no absurdo, no Brasil há sempre um precedente
dizia o ex-governador da Bahia, Otávio Mangabeira. Muito bem. Além disso, existe a questão da rede privada, que se é privada é um assunto do governo. Por que as empresas vão pagar por isso? Interrogação. O que é que eu, empresa, tenho a ver com a rede privada do governo? Nada. Vou pagar por isso? Não faz sentido. O governo busque recursos no seu orçamento para custear as suas necessidades, os seus desejos. Simples. Também acho que esse é um assunto que deveria ser retirado urgentemente de dentro do leilão do 5G. Insistir nisso me parece ser um erro crasso. O que é um erro crasso? Aqueles erros estúpidos que são levados adiante e que não fazem sentido, né? Mas cada um com suas escolhas, cada um com suas decisões. Mas esse é o meu ponto de vista e aqui eu sempre procuro deixá-lo de forma muito clara e transparente para vocês. Porque a gente precisa ter espírito crítico. Isso é uma condição necessária à nossa inteligência, ao nosso desenvolvimento intelectual. Muito bem. Outra notícia que eu queria compartilhar com vocês, a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Ela fez uma projeção de crescimento global e qual é a expectativa da OCDE? Que o PIB mundial cresça este ano mais ou menos aí na casa dos 5,8%. Isso é uma notícia positiva, otimista de recuperação para o PIB, mas a OCDE alerta que essa retomada é desigual, ou seja, existem países que vão estar à frente desse processo de recuperação e outros vão ficando para trás, né? Para o Brasil, a OCDE estima um PIB de 3,7% este ano. Vale dizer que nas projeções que já estão sendo feitas aqui pelos bancos no Brasil, a projeção para o PIB brasileiro é de alta de 4% até 5%. Estão bem acima do que a OCDE está prevendo até aqui, né? Então, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prevê que o PIB global vai crescer 5,8% em 2021. Para 2022, eles projetam 4,4%. A entidade classifica como significativa essa previsão, mas considera desigual entre países e, inclusive, dentro dos países, entre os setores. Não há uma retomada, vamos dizer assim, isonômica, vamos dizer assim, né? Não há uma equidade nessa recuperação, há distorções à vista, pelo que eles estão destacando aqui, né? O agravamento da Covid em alguns países, como é o caso de Índia, como é o caso de Brasil, acaba de alguma forma repercutindo nas políticas fiscal, monetária e na própria situação das empresas e na retomada do crescimento, é o que destaca a OCDE. Com relação a isso, eles dão ênfase também de que esses países que viram ainda o agravamento da pandemia nesse momento, nesses últimos meses, se deve a uma falta de coordenação, né? Essa crise sanitária, pelo que se observa, ainda pode piorar e existe um processo lento de distribuição de vacinas, né? Aqui o Brasil, por exemplo, vacinou 23% da população. É isso que a gente tem que observar, o percentual da população vacinada é muito pouco. Nós já deveríamos ter pelo menos 50% da população vacinada agora no mês de junho. E não é isso que a gente está vendo, nem é isso que a gente vai ver, né? De qualquer forma, os dados recentes apontam para um efeito mais fraco da pandemia sobre a atividade econômica em comparação com um ano atrás, destaca o documento da OCDE. A instituição acredita que a atividade econômica poderá ficar deprimida no primeiro semestre, mas deverá registrar uma forte retomada a partir da segunda metade do ano. Essa expectativa, inclusive, que eu já compartilhei com vocês no outro canal que eu tenho aqui no YouTube, que é o Viver de Renda, né? Tudo nos leva a crer que vamos ter, sim, um segundo semestre forte, um segundo semestre muito aquecido e positivo, com excelentes resultados para boa parte das empresas aqui no país, né?
No geral, a taxa de atividade permanecerá abaixo dos níveis pré-crise, diz a OCDE, e isso acaba repercutindo em milhões de trabalhadores fora do mercado de trabalho, mas que, a despeito disso, o otimismo prevalece com relação ao segundo semestre, certo? Então, são essas notícias da OCDE que eu queria compartilhar com vocês, por ser uma instituição que, vamos dizer assim, congrega os principais países desenvolvidos do mundo, grupo de países ricos que o Brasil está pleiteando já há algum tempo fazer parte, se inserir. Será uma ótima notícia se isso acontecer. Lembremos que os governos Lula e Dilma nunca pleitearam fazer parte da OCDE, e isso vem sendo costurado e construído desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro. O que muda num país ao fazer parte da OCDE? Ele tem que aceitar um conjunto de protocolos, de mudanças de legislação, de conduta, de tratamento de informações à luz das melhores práticas dos países desenvolvidos que compõem a OCDE. É isso que acontece. Então os países se ajustam a um protocolo, vamos dizer assim, de procedimentos, de padrão, que é estabelecido pela OCDE por conta das suas melhores práticas que eles compartilham entre si e elegem caminhos que precisam ser percorridos pelos países que fazem parte da organização. Então isso é muito positivo, porque só para vocês terem uma ideia, a gente teria que fazer ajustes na nossa questão tributária, na simplificação tributária, né? Na forma como a gente se relaciona com as empresas, no caso aí do governo, criar um ambiente mais favorável à produtividade, ao empreendedorismo, o combate à corrupção. E aí é uma coisa que eu não sei como é que vai acontecer, porque eu acabo vendo negativamente o que aconteceu nos últimos anos, né? Houve praticamente um desmonte dos avanços perpetrados pela Operação Lava Jato. Nós perdemos aí a prisão de segunda instância, há um desmonte de muitos dos avanços com relação ao combate à corrupção, lavagem de dinheiro, tudo isso meio que regrediu de um tempo para cá. E como vai ser isso para que o Brasil consiga entrar na OCDE? Interrogação, porque esse é um dos itens fundamentais para você ser aceito na OCDE, é você aderir a um conjunto de normas para combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, em especial dentro da máquina pública, né? Então, vamos ver, porque isso aí é uma saia justa que o Brasil vai ter que enfrentar por conta do desmonte de uma série de questões aí jurídicas e de programa mesmo de combate nas esferas estadual, municipal e federal, né? Muito bem, mas é um pouco isso que eu queria trazer para vocês aqui no programa de hoje, e destacando ainda que o G7, que é o grupo de 7 países mais ricos do mundo, né, ele está agora discutindo a regularização do mercado de criptomoedas. Esse assunto, de fato, agora entrou na agenda do dia de discussão, né? A última reunião, que foi no final de semana passada, o G7 se posicionou a favor de regulamentar as criptomoedas, né? Então saiu um comunicado do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos dizendo que chegou a hora de regulamentar o mercado cripto, que isso é essencial para combater a utilização das moedas digitais em ataques cibernéticos, fins ilícitos, como esquemas de corrupção, terrorismo, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de pedras preciosas e por aí vai. O G7, só para lembrar, é formado pelos grandes países do mundo, entre eles Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Então, quem gosta de criptoativos, fique atento, porque o mundo caminha para uma regulamentação. Que impacto isso terá
no mercado cripto, Deus é que sabe, mas algum impacto terá. Para finalizarmos, gostaria de dizer que o Nubank informou recentemente que atingiu a marca de 40 milhões de clientes. Basta lembrar que em 2017 ele tinha tão somente 3,6 milhões de clientes. E agora, em 2021, ele atingiu a marca de 40 milhões de clientes. Isso significa que a empresa conseguiu aumentar 82,57% ao ano, né? A sua base de clientes. Hipoteticamente, se a fintech conseguir manter essa taxa de crescimento em mais um ano, ela conseguirá chegar a uma carteira de 73 milhões de clientes. Veja que coisa fantástica, né? Outra coisa importante é que o Banco Inter teve um crescimento anual composto ainda mais robusto do que o próprio Nubank. Em 2017, o Banco Inter tinha 379 mil clientes e agora em 2021 ele está com 10,2 milhões de clientes. A empresa conseguiu, portanto, aumentar em 127,8% a sua base de clientes anualmente. Hipoteticamente também, se a empresa mantiver essa taxa de crescimento, em mais um ano ela chegará a 23 milhões de clientes. Essas informações são das próprias empresas que divulgaram recentemente. Bom, com isso a gente termina o nosso Café com Ações de hoje. Saúde a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.